Olá, boa noite. Minha diva Célia já está chegando, minha amiga Deb está aí, Isa também chegou. Saudade de você, Deb. Olá, Celinha também está entrando na nossa live. tudo em ordem, Juliana, e você? Tudo bem também. Estou aqui, fiquei o dia inteiro ansiosa para a gente começar essa nossa conversa gostosa, né? Pois A é, Deb então, está eu aqui também entrando, a Luciana também está aqui para conversar com a gente. Tudo bem, Lu? Bom, pessoal, o intuito dessa live é porque no meu dia a dia é muito difícil a gente acompanhar todas as novidades, a evolução que vai acontecendo no mundo. Então, quando eu tenho que implementar alguma coisa, eu sempre tenho comigo um profissional, né? Um profissional que me ajuda. Geralmente eu tenho uma noção, aí eu vou lá e falo, olha, eu vi isso, gostaria de fazer isso aqui, e aí peço ajuda, né? Fala aí, você me ajuda? E a Célia é uma amiga, além de ser uma amiga muito querida, ela sempre me ajuda, sempre tem boas sugestões e me dá muitos caminhos nessa linha. E aí eu trouxe a Célia aqui para conversar com a gente hoje. Nessa linha. Bom, a Ju, minha amiga de longa data, e realmente é um prazer poder te ajudar, Ju. E depois, você sabe que experiência, conhecimento só vale se a gente puder estar passando e ajudando mesmo, né? Então, é legal. Eu tenho um grande prazer em fazer isso. Pode usar e abusar. E a Celinha é uma profissional super experiente, né? Tem conhecimento em marketing em várias áreas da gestão. Celinha, conta um pouquinho para a gente do seu currículo. Opa, currículo, vamos dizer, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu comecei em marketing há muito tempo atrás. Eu trabalhei na Chiclé Adams, acho que todo mundo aqui já experimentou um chiclé da Adams em algum momento, e trabalhei 10 anos lá. E foi lá que eu comecei na área de marketing, foi assim, uma experiência muito legal, porque eu tive o prazer de me desenvolver em marketing lá. Trabalhei com produtos, obviamente, né, da linha de confeitos, então toda a linha de confeitos da Adams, a gente cuidava, e foi assim uma escola e tanto, foi um aprendizado na prática bem legal e que me deu base e estrutura para tantos outros trabalhos que vieram depois. Aí depois que eu saí de lá para mudar para Limeira, para estar aqui e ver minhas filhas crescer numa cidade melhor, e a gente mesmo estou por morar numa cidade menor, sair da loucura de São Paulo. Acabei indo para outras áreas, fui empreender, tive confecção por muito tempo, bom, fiz uma série de coisas. Mas é muito legal que essa experiência acabou me dando uma estrutura muito boa para ser consultora de marketing, e ultimamente tenho feito mentorias de marketing também. Tenho ajudado pessoas em transição de carreira. Então, na verdade, o conhecimento de marketing ele permite muita coisa. E eu sou cada vez mais apaixonada. Até hoje eu ainda estudo marketing. Você acredita numa coisa dessa? Não para. É Eu, muita paixão. eu acredito, Celinha, eu acredito porque às vezes você compartilha comigo ótimas leituras e é sempre um prazer receber suas dicas e estudar com você, né? Celinha, você tem acompanhado no meu Instagram que eu dediquei uma semana para falar de competidores, né? E eu comecei essa semana, e no começo eu falei que, para mim, eu descobri, aprendi, e acho que foi você até que me ensinou, né, num dado momento que já faz tanto tempo que eu nem lembro mais, que a visão de concorrente e competidor é diferente, né? E eu Sem brinco, dúvida. né? E eu brinco que quando eu penso em competidor, quando eu penso em concorrente, eu fico assim, me dá até um nervoso, porque de fato parece que é um rival e que ele vai roubar o meu cliente, que ele vai roubar algo que é meu. Então, quando eu não consigo ter uma clareza, porque parece que o concorrente sempre vai me tirar algo. E aí, depois que você me Sim, ensinou que eu tinha que olhar como o concorrente como um competidor,
porque daí eu me imagino, e aí eu brinco, o pessoal brinca, porque eu me imagino de fato numa corrida. Eu me imagino ali correndo e que se de fato eu fizer tudo direito, me dar o meu melhor, o meu troféu é o meu cliente, né? E Sim. aí, pensando nisso, Celinha, essa visão tá certa? Qual que é a dica da gente descobrir quem são os nossos competidores? Conta pra gente. Bom, na verdade, eu acho que é isso mesmo. Esse negócio de pensar em concorrente divide muito a gente, sabe? É muito louco. E competidor, não. Eu estou cuidando, só que eu estou me espelhando também nos competidores. A gente não pode, não, eu vou correr sozinha essa briga e não vou nem olhar para o lado dos meus competidores. Muito pelo contrário. Cada competidor engrandece o nosso trabalho. Porque se você não prestar atenção no que os competidores estão fazendo, você vai deixar de crescer em muitas situações. Então, eu acho que é muito rico a gente prestar atenção nos competidores, porque eles nos inspiram, eles nos dão ideias, a gente, de repente, vê um trabalho que eles estão fazendo e olha para aquilo e fala, caramba, para mim, isso inspira a fazer tal coisa. E acho que também desmistifica um pouco essa história de que não, tudo eu tenho que ter uma ideia genial sozinha, muito bem elaborada. Não, eu tenho que olhar para o que está acontecendo à minha volta e me inspirando. E nada melhor do que olhar quem está trabalhando para esse mesmo mercado que eu estou trabalhando. E, bom, você sabe bem que a gente tem competidores que não fazem exatamente o mesmo produto que a gente faz, mas eles dividem a atenção e o recurso de quem está comprando, entende? Então, a gente... Eu fico pensando aqui, Salinha, que em dado momento a gente fica, né, quando a gente pensa em concorrente, a gente fica tão fissurado que a gente está perdendo uma coisa que esquece de avaliar. E aí a gente tem, eu citei essa semana aqui o exemplo do Ayrton Senna, que eu acho que é tão lindo esse exemplo, que ele agradece no momento da carreira dele, eu acho que no auge da carreira, ele, quando o Prost está saindo, ele fala assim, olha, eu quero te agradecer porque eu cheguei, muito do que eu chegar até aqui é porque nós fomos competidores, e você era tão bom que eu queria sempre ser melhor que você. E é esse o sentimento que eu fico pensando que a gente tem que ter, né? Avaliar o competidor. E a gente, uma vez você me comentou também, assim, que é o exemplo do celular, né, Salinha? Que tá todo mundo ali na mesma corrida, e aí eu olho, de repente, o que alguém fez, e aí eu não preciso ter todo aquele investimento, né? Só Sim, melhora um pouquinho. Você quer falar um pouco disso para a gente também? a gente tem que ter clareza de que nós não precisamos ser um gênio que vai inventar alguma coisa que nunca ninguém pensou. E também tem que ter a maturidade de saber o seguinte, eu tenho que dar crédito para o que foi construído até aqui. Então, eu reconheço que pessoas construíram até aqui. A história do celular eu acho perfeita. Então, alguém pensou num telefone móvel porque existia um telefone. E depois alguém pensou, a gente sabe bem quem, né? Pensou em colocar nesse telefone algumas facilidades além de telefonar. E foi uma escalada, gente. Tudo é um aprendizado que a gente tem em cima de alguma coisa que já está feita. E o telefone vai evoluindo e tem tantos fabricantes fazendo celular, cada um chama atenção para um lado, para outro. E eu não vou entrar assim no mérito de quem resolve copiar alguma coisa, copiar mesmo na cara dura. Não é essa, não, é a Eu ia, diferença de... eu ia te perguntar. E a ética? Como que fica nisso, né? Porque tem uma Exato. sutileza, né? Do que é ético. Eu acho que tem que ser ético. Ética e integridade são valores que acho que ninguém está podendo abrir mão, porque em sã consciência, né? Se não O por pessoal está acreditar entrando no que é aqui. bom, porque Celinha, não tem o jeito. pessoal está entrando aqui falando boa noite para a gente. A Kátia entrou aqui Opa. falando que é um prazer estar Boa aqui ouvindo noite a para gente. todo mundo que está chegando. Eu vi que a Juliana está aí, que a Luciana está aí, que a Nayara. Tem tanta gente que eu já acabei até me perdendo. Boa noite para todo mundo. Já começamos aqui, nem paramos um tempinho para boa noite. Mas, respondendo a sua pergunta da ética,
eu acho que ela tem que imperar, não tem como. Hoje em dia, o cliente nem aceita mais um fornecedor sem ética, a não ser um cliente igualmente sem ética. Mas o que você faz? Quando você olha para o que foi feito, digere aquilo e fala, poxa, a minha maneira, eu faria isso. Então, aquilo você já está incorporando aquele conhecimento, porque quando alguém lança um produto, divulga um livro, através de um livro, um conhecimento, alguma coisa assim, ele está disponibilizando esse conhecimento. E você vai, a partir daquilo, construir o seu. Quando a pessoa lança o produto, ele deixa de ser um segredo. Ele você não pode copiar aquele produto igualzinho, mas você pode se inspirar no que foi feito ali e trazer muitas melhorias para o seu produto. Então, para o seu produto, para o seu serviço, e repetindo, não precisa ser, se eu fabrico um óculos como esse que eu uso, por exemplo, eu não vou olhar como meus competidores apenas quem fabrica óculos desse tipo. Não. Outras pessoas que fabricam lente de contato, outros produtos, eles estão no mesmo... Essa era a minha segunda pergunta, Celinha. Todo mundo que fabrica óculos, né, no exemplo seu, é competidor? Né? Tá todo mundo na busca do mesmo cliente? Não todo mundo. Tem gente que faz óculos para criança, tem gente que faz óculos de sol, tem gente que faz óculos para senhoras, e tem vários nichos aí. E tem gente que faz óculos de segurança, sabe? Tem uma infinidade de coisas. E, de repente, alguém que faz lente de contato concorre com quem faz óculos. E, de repente, alguém que faz cirurgia para a pessoa parar de usar óculos é um concorrente também. É um competidor, vamos dizer. Você fala assim, mas é tão diferente, mas a pessoa que compraria um óculos comprou uma cirurgia, ela não vai mais comprar óculos. E você vê que é completamente diferente. E Celinha, ele faz parte, ele está todo mundo no mesmo mercado. Você está falando aqui, quando eu estava conversando com o pessoal sobre competidores, eu citei o exemplo de bolo, né, das pessoas que fazem bolo. E aí, eu nem falei, mas eu cheguei a escrever no quadro que talvez se fosse um competidor, hoje em dia, o faça você mesmo, né? Que, por exemplo, a gente tem a opção de comprar o bolo pronto, né? Ir lá na loja e comprar, mas também tem a opção de fazer o bolo. Você também acha que fazer o bolo em casa, naquele caso, também é um competidor? Com certeza, com certeza. E nesses tempos que as pessoas estão mais em casa do que gostariam, até por conta da pandemia, é super ocupar o tempo, faz o bolo. Eu sou uma cliente usual de comprar bolo pronto. Agora já tem esse jogo de, não, peraí, hoje vamos fazer um bolo em casa? E olha que eu não sou nenhuma boleira especializada, mas de repente novas situações sempre aparecem. E a própria pessoa que faz bolo, se não visse isso como uma perda tão grande, poderia pegar algum bolo da linha dela e aproveitar esse momento para ensinar a fazer, ou alguns. Mas tem tanta gente ensinando a fazer bolo também que não está fazendo falta. Mas é para manter a ligação com o cliente, que eu acho que era importante, e não para preservar só o cliente na hora que ele compra de você. A conexão com o cliente, ela é valiosíssima. Você vai continuar comprando bolo quando a correria se instalar. Mas você sabe que eu comprei esses dias uma torta e a pessoa deu uma receita junto. Aí eu peguei e falei assim, se ela não tivesse dado a receita, talvez eu ia ficar querendo procurar essa receita o resto da vida e fazer. Mas depois que ela deu a receita, eu passei a gostar mais dela ainda comprar mais tortas ainda, né? E foi engraçada essa reação, né? Ela ainda foi de uma gentileza. E a gente está falando nisso e eu acho que dá para a gente entrar para falar de pontos de valor, né? Que quando uma pessoa vai lá e cede, por exemplo, ela aumentou, ela iluminou um ponto de valor que eu nem sabia que para mim existia.
E aí, Sim. Thalia, eu queria te perguntar, porque um dos grandes desafios que a gente tem enquanto pessoas que tem, que está no mercado é descobrir e saber os pontos de valor que é importante para o meu cliente, né? Saber o que de fato é importante para o cliente na hora que ele está comprando o meu produto. O que ele quais critérios, né? Algoritmo, agora é a palavra da moda, né? Qual é o algoritmo da cabecinha dele que ele fica lá, olha, eu vou comprar da Juliana, ou eu vou comprar da empresa A, B e C. E esse, para mim, é um dos maiores desafios. E como que eu faço? Como que você pode ajudar a gente a clarear um pouco para descobrir os pontos de valor? Olha, o ponto de valor diferencia você da maior parte das pessoas que estão competindo com você por aquele segmento. Mas o cliente, você ter uma ligação com esse cliente, entender o que ele pensa, o que ele quer e o que é valor para esse cliente, vem antes de mais nada. Porque quando você consegue saber o que aquele seu cliente valoriza, o que para ele é ponto de valor, você está na frente da grande maioria. Vamos pegar um exemplo dos restaurantes que nós comentamos recentemente. Agora, nessa época de você ter que buscar comida em delivery, ou mesmo na época os restaurantes, eles perceberam logo que a higiene era um ponto de valor muito importante para quem ia no restaurante. Então, já faz um tempo que os restaurantes começaram a abrir a cozinha. Porque tem aquela lenda, não, a comida é uma delícia, mas você não imagina o que é aquela cozinha lá dentro. E, às vezes, é até um comentário maldoso de alguém que trabalhou lá e saiu insatisfeito. Mas não importa, começa a correr e acaba complicando. Muitos restaurantes abriram a cozinha para que o cliente veja como é que o alimento é manuseado o tempo todo. E isso, no início, era um diferencial muito louco, né? E depois acabou se estendendo para muita gente que não é propriamente o restaurante e que também deu as padarias. Aliás, as padarias mudaram completamente o conceito delas para atender o que o cliente espera dela. Mas não perdendo a história do ponto de valor. Ponto de valor para quem compra comida, higiene, sem dúvida, é um ponto importante. Em determinados segmentos tem outros pontos de valor. Não pensa que um ponto de valor mata toda a charada. A gente tem que conhecer tão bem o cliente que a gente é capaz de identificar diversos pontos de valor. Então, você falou do ponto de valor da cozinha e eu queria fazer um comentário. A gente está em época de Covid e que eu, no começo da pandemia, eu fiquei neurótica e eu acredito que muita gente também ficou. Sim. E eu não queria nem pensar em comprar comida fora. Né? E mesmo com essa vida corrida que eu tenho, eu me dispus a acordar cedo para fazer marmita para não ter que comprar. E aí, de quando a gente vai flexibilizando, mas você falou uma coisa, eu só consegui voltar a comprar comida quando eu fui numa cozinha e vi que as pessoas estavam usando máscaras para preparar a comida e observei a limpeza de dentro da cozinha. Só quando eu senti essa segurança que eu consegui voltar a comprar comida. Mas antes disso, para mim, era impossível comprar. Porque para mim eu ficava, e se a pessoa espirrar na comida? E se, sei lá, no último momento ela tocou ali? E eu percebo que nem todo mundo percebeu isso. Assim, que essa coisa que a máscara, e aí você entra no ambiente, a pessoa está com a máscara, com a máscara aqui embaixo, está com a máscara no nariz, né? E a Ângela está falando que a transmissão está distorcida. Ângela, deve ser a internet, porque... Deve ser a internet. Deve ser. A internet. A sua distorceu a imagem, mas voltou agora, Juliana. Acho voltou? que voltou.
Voltou? Voltou. 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 Vamos sim. A gente pede desculpa, mas é que nesse horário tem muitas lives acontecendo, e aí e o que acontece? Aí o Facebook, o Instagram tem uma estabilidade e às vezes pode ser que caia. Então a gente pede um pouquinho de paciência, porque essa instabilidade já aconteceu semana passada e tem ocorrido, né, por conta desse fluxo que está tendo por conta da pandemia, né? A gente, graças a Deus, tem essa ferramenta para a gente se comunicar, para a gente se enxergar, mas tem muitas pessoas juntas ao mesmo tempo. Celinha, eu te interrompi para falar desse ponto, porque eu vi que era uma percepção minha importante, mas, por favor, continue falando para a gente do ponto de valor. Olha, do restaurante. Dos restaurantes. Então, eu acho que é um exemplo fácil, porque, olha, quem compra comida quer um lugar com higiene. Ótimo. Isso daí é o básico, gente. A gente supõe que alguém que forneça alimento e que não tem higiene, olha, mas eu sigo todas as normas da vigilância sanitária, nada além da obrigação aí. O que você precisa pensar é em surpreender o teu cliente num ponto que ele fala assim, caramba, isso está demais, sabe? Está muito além do que eu esperava. Mas não surpreender numa coisa que essa pessoa não valoriza, surpreendendo que para ela é um ponto de valor. Porque às vezes você vai caprichar tanto numa coisa, num detalhe da embalagem, no laço, no não sei o quê, e aquela pessoa só queria ter a confiança de que todo mundo que está trabalhando está de máscara, que todo mundo está limpo, que sabe que está aquele lugar que você fala assim, olha, isso está tão limpo como se estivesse sendo feito na minha casa. Então, é um ir além, entendendo quem é o cliente. Conhecer bem o seu cliente, identificar nele pontos de valor, você soma isso no seu produto e não tem para ninguém daí. Porque realmente tem algumas, assim como commodities, tem alguns produtos que a gente consome que eles estão meio que na linha de commodities também, que aí o preço fala muito alto. Mas saiu disso, tudo é muito importante que você tenha a identificação dos pontos de valor. O que esse cliente valoriza? Então, vamos dizer, alguém que compra um carro com blindado, ele valoriza a segurança. Alguém que mora num condomínio fechado valoriza a segurança. Essa mesma pessoa vai buscar comida, então ela valoriza a segurança, valoriza a higiene. Você soma essas coisas e pensa assim, você tem uma clientela variada. Olha, não, mas eu vendo para todo mundo. O mais comum, né, quando alguém vem fazer qualquer consulta, não, mas eu vendo para todo mundo. Ótimo, você vende para todo mundo, mas quem é o seu cliente ideal? Mas sei lá, eu não posso distinguir um cliente do outro. Gente, não, você não só pode como deve. O seu cliente ideal é aquele cliente que representa mais ou menos metade do seu segmento, 70% de quem você atende, aquela pessoa representa, compra, repete a compra, não é compra uma vez e some. Porque você tem cliente que compra uma vez, volta dali a 2 anos. E você tem cliente que volta com frequência, que indica você para outra pessoa. Qual desses é seu cliente ideal? Aquele que compra com frequência e indica, será que tem bem mais chance de ser cliente ideal? Então, esse o cliente que você gostaria de ter. Esses dias, numa conversa lá na fábrica, eu falei para as meninas que a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem que saber de quem de fato é o cliente que vai ficar feliz com o nosso produto. Porque às vezes o cliente vai comprar, mas o nosso produto não tem todas as características que ele espera para atender. E aí ele vai se frustrar, né? E aí é ruim, não é um perde-perde para os dois lados. Porque quando o cliente fica insatisfeito, ele vai falar, tem até uma estatística que eu não lembro agora de cabeça, mas que o cliente fala bem da gente 2, 3 vezes e fala quando ele está insatisfeito, quando ele não sentiu que ele recebeu o que ele esperava, ele fala 10 vezes mal. 10 vezes. Então, às vezes a gente pensa que quando o cliente depende do que a gente da conversa com o cliente,
percebe que aquilo que a gente tem não é o que vai satisfazer ele totalmente, a gente chega a falar, olha, eu acho que o meu produto não é o produto que você quer, né? Sim. Porque o meu produto tem essa característica, que eu percebo que você não quer. Você acha que essa é uma postura correta? Olha, depende do seu produto e do que o cliente está precisando. Eu acho que sim. Eu acho que compensa, às vezes, você perder essa venda do que ganhar uma venda e prejudicar 10 indicações, por exemplo. Porque se aquilo não era e você dá uma enrolada nele, ele compra, pelo amor de Deus, a gente já não está mais na fase de fazer isso porque custa muito caro fazer isso. É muito melhor você identificar, ser franca, olha, se você quiser levar, eu só quero que você tenha consciência disso, tal. Talvez você estivesse buscando um outro produto. Não é todo mundo que tem a chance de ter essa conversa franca também, e muito menos tem a coragem de falar, ai, não, eu vou perder essa venda, gente, não estou podendo, já está vendendo pouco agora, não. Às vezes não compensa mesmo. Então, cada cliente, ele pode ser um propagador seu. E ele pode ser alguém que vai ser uma pedrinha no seu sapato. Você não tem ideia de para quem que ele pode falar, olha, não comprei da Juliana, não, uma roubada, não sei o quê. E não era aquilo, não era tudo aquilo que eu esperava. E não era tudo aquilo que eu esperava, às vezes ele está sendo sincero, ele esperava de fato aquilo. Você não estava prometendo aquilo no seu produto. Então, quanto mais você deixar claro isso, é melhor. O ideal é que isso esteja escrito, que isso seja falado. O seu produto ele tem que ser o melhor possível, mas ele tem que ser um produto honesto. Não adianta ele querer parecer que ele tem alguma coisa que ele não tem. Mas, voltando só um pouquinho nos pontos de valor, uma coisa que às vezes as pessoas não percebem é que quanto mais pontos de valor você consegue agregar a um produto, e pontos de valor esse que façam sentido não para você, porque às vezes a gente tem a tendência a falar, ai, não, para mim isso é importante. Não importa para mim, importa para quem é o meu cliente. O meu cliente valoriza o quê? Então, quanto mais pontos de valor eu consigo agregar ao meu produto, mais valor o meu cliente dá para o produto. Isso até, às vezes, permite que você não tenha que entrar na briga de preço e ficar com um preço que até compromete a tua estrutura de custo, que faz você trabalhar sem poder fazer os investimentos que são indispensáveis para continuar se desenvolvendo. Então, tudo isso entra num jogo muito macro, mas cada peça dessa é fundamental. Eu diria que você lembrou muito bem a história de ponto de valor, ele é fundamental. Salinha, você está falando aqui, né? E eu lembrei, né, que quando eu comecei a trabalhar, e eu tive a felicidade de ter um senhor que, infelizmente, ele nem é mais vivo. Eu nem gosto de falar muito porque eu fico triste quando eu lembro disso. E aí eu era bem jovem e ele falava assim para mim que cada vez que eu tinha contato com o cliente, eu tinha um momento único, né? Que eu tinha um momento único e que daquele momento tudo que importava era a minha conversa com o cliente. O meu diálogo ali, que eu tinha que aproveitar aquele momento para entender intensamente o que aquele cliente pensava. Ele não era um senhor, ele não tinha, eu acho que ele nem devia ter feito faculdade, mas ele tinha um entendimento tão grande que depois, hoje, quando eu vejo você falar, eu penso assim, nossa, há 20 anos atrás, quando ele falava que eu tinha que ter essa conexão com o cliente, que o momento que eu tinha de contato com o cliente era uma coisa única e valiosa, porque na conversa do cliente, ele vai falar para mim o ponto de valor. Né? E que se eu estiver atenta à conversa, eu vou conseguir, né? Ele vai dar essa informação valiosa, né? Que a gente fica procurando a todo tempo. E às vezes, quando você faz esse atendimento com essa conexão, né? De estar ali, naquele momento eu estou focado em atender esse cliente, fazer o meu melhor possível, ele entrega de bandeja a informação do que de fato é importante. E hoje em dia essa informação é super valiosa, né? Nessa linha. Sim, e em tempos em que as pessoas estão sendo substituídas por algoritmos, como você lembrou,
você já imaginou quanta preciosidade vai para a lata do lixo? Porque essa E, informação que retorna desse contato, e olha, o contato não precisa ser longo, ele precisa ser verdadeiro. A hora que você está atendendo alguém, fica só naquilo, atende essa pessoa. Não fica pensando no que você tem que fazer daqui a pouco, que daqui a pouco esse cara está perguntando muito, não. Atende, porque olha, você não tem ideia do que vem ali que pode te ajudar. Então, as pessoas que estão no atendimento, normalmente elas não têm noção de quanto é valioso o trabalho que elas desempenham, a não ser que elas tenham um treinamento, que eu sei que você dá para o pessoal que trabalha com você, assim, à altura. Porque você tem que valorizar cada... E as pessoas têm que entender que elas não estão lá com um pedreiro construindo... botando tijolo, elas estão lá construindo a catedral, aquela história que é até tradicional, né? do pedreiro, com 2 pedreiros, um está construindo a catedral, o outro só está botando tijolo. Então, tem que ter noção, olha, eu estou aqui ajudando a construir essa empresa. Então, quanto mais eu prestar atenção, quanto melhor eu atender. Essa é a minha parte aqui. A gente lá na fábrica, quando a gente descobre, quando o cliente solta um ponto de valor, e às vezes ele fala numa conversa, a gente chega a comemorar, porque a gente fala, nossa, descobrimos, né? Descobrimos, Exato. Descobrimos e a informação valiosa. É tão valiosa essa informação que eu vou falar uma coisa para você, Celinha. Quando eu descubro esse ponto de valor, né? Quando eu sei de fato o que é ponto de valor, o que eu faço, né? O que eu faço com essa informação? Descobri que o meu cliente quer a cozinha limpa. Descobri que o meu cliente quer que eu use máscara na cozinha. Isso é importante para ele. Eu falei essa semana, a gente está falando de época de Covid, e eu tenho ficado, de fato, tanto é que eu já estou falando pela segunda vez, né, do Covid, porque a gente tem tomado tantos cuidados. Não tem como, né? Até quando eu vou comprar pizza, eu pergunto para a pessoa, mas o seu motorista está preparado para entregar? Ele sabe que a gente vai ter um contato de longe. Agora, com a máscara, a gente ainda deu uma flexibilizada, mas nos primeiros dias era. Ele sabe como que combinava no telefone, como que vai funcionar, né? Como que vai funcionar? E aí, depois eu vi, numa dessas lives, uma pizzaria mostrando, fez um filme de como proceder. Eu achei isso a coisa mais incrível, de como proceder quando o motoboy chegar. Daí ela falava, olha, o motoboy vai chegar, você aponta o lugar que ele deixa. Aí você leva, vou deixar a pizza. Depois você deixa o dinheiro lá e pega sua pizza e assim você vai... Era uma coisa que você vai comer feliz. Eu achei isso incrível. Gente, é fantástico. Esse cara que fez o vídeo, ele ouviu que o cliente estava inseguro, ouviu, e ele matou a charada no vídeo. Então, essas coisas não têm preço, gente. Tem que ouvir, tem que valorizar e tem que entender que isso é parte do conhecer. E, às vezes, você conhece na sua experiência com o cliente, porque o cliente, às vezes, não fala, não é porque ele quer esconder de você, é porque ele não tem a menor noção de que isso é importante ou que você não sabe, porque para ele é o normal. Oh, meu Deus do céu, lógico. Para mim, isso é o arroz e feijão. Como que essa pessoa... Nem passa na cabeça que quem está atendendo ele não sabe disso. E sabe, é muito pessoal e é subjetivo. O ponto de valor é uma coisa subjetiva. Não adianta você querer fazer uma coisa super analítica para captar isso aí, olha, assinale aqui, não sei o que. Não, gente, é uma coisa subjetiva. Tem essa percepção de que você está trabalhando com valores subjetivos que são valiosos. São valiosos. Você cuida das coisas físicas que tem na empresa, tem cuidado com o maquinário, com os equipamentos, tenha cuidado com essas informações também. Você falou do atendimento, por exemplo, lá na Oxa, eu descobri que um ponto de valor é atender por telefone, né? O nosso cliente, ele não quer usar, alguns pode ser que sim, mas uma grande maioria, ele não quer usar WhatsApp, ele não quer usar e-mail, ele quer pegar o telefone e sentir que tem um humano do outro lado falando com ele. Que não é disque 1, disque 2, né?
Não é disco 1, disco 2. Aí, por exemplo, se quando a gente tenta mudar, por exemplo, tentar ficar mais, usar mais, automatizar mais esse atendimento, a gente percebe que os clientes recuam, a gente perde, né? Então, por exemplo, e isso é um ponto de valor que eu percebi que, no nosso caso, é extremamente importante. O cliente quer ser atendido por um humano. Inclusive, mesmo no cliente que quer ser atendido por WhatsApp, a gente faz questão de ter um procedimento de falar nome da pessoa a todo tempo, conversar como a gente está falando assim, não usar frases totalmente prontas, apesar de ter um atendimento padrão, de mostrar gentileza, mostrar educação, à disposição para atender, a gente também tenta ser espontâneo para mostrar que do outro lado a gente está numa conexão de dois humanos, né? E que em muitos casos não tem, por exemplo, Netflix nem tem atendente, né? Você não consegue falar com uma pessoa, porque no modelo de negócio dele não deixa, não deixa. Celinha, descobrir, né? Os pontos de valor, né? Descobrir que o meu cliente gosta de falar no telefone, descobrir que o meu cliente, lá no bolo, falei de novo da limpeza. E aí, eu tenho falado muito que eu ressalto na minha comunicação, eu uso isso para colocar, né? Hoje em dia a gente tem usado muito mais mídia, Facebook, Instagram, algumas empresas a gente tem blog. E aí, usa essa informação nessas mídias, como que a gente faz isso, né? Como a gente prepara isso? Olha, em comunicação, pensa um pouquinho. Quanto mais você falar do jeito que o teu cliente está acostumado, é melhor. Mas você não precisa reproduzir essa fala. Você tem que entender os sinais dessa fala. Porque você sabe quando usando o seu exemplo do rapaz da pizzaria, ele pode apontar e mostrar qual é o procedimento que ele usa, entendeu? Sem estar dizendo que ele está preocupado com isso ou com aquilo. Essa situação do Covid, realmente, ela é um pouquinho fora do radar, porque ficou todo mundo muito mais extremo e a situação exige mesmo. Mas, normalmente, você coloca com sutileza aquela informação que a pessoa vai identificar na hora. Às vezes, você coloca, você mostra como é que está sendo o preparo, como é que está sendo isso, o cuidado com a higiene, sem estar precisando falar no exemplo do restaurante, entende? Ou aí vai de quem é a tua agência, dos seus criativos, para bolar uma comunicação. Porque a comunicação normalmente não tem o mesmo tempo da conversa. Você tem que conseguir colocar num espaço de tempo curto uma mensagem mais profunda. Eu não sei quando você vai fazer essa mensagem via um texto maior, mas texto maior também as pessoas não veem, ou num vídeo. Mas depende de onde você vai divulgar também, tem o problema do tamanho. O importante é o seguinte, essa informação ela é preciosa e ela tem que estar na tua comunicação. Ela pode, inclusive, estar te dando um outro tom de comunicação a partir daquela informação. De repente você descobre que, olha, para essa informação aqui, talvez eu precisasse dar um outro tom. Mas isso é complicado de eu dar um exemplo genérico, não está me ocorrendo um agora. Mas é importante, a comunicação ela é a expressão do seu recado. E o seu recado, às vezes, é desse tamanho, mas você tem que pegar uma síntese dele e aí você usa fatores emocionais para a pessoa notar logo aquele ponto de valor está lá dentro. Celinha, ainda tem funcionado fazer e-books, onde eu coloco todas as características dos meus produtos? Eu teve uma época que e-book estava super na moda, né? Sim. E as pessoas, daí a gente lia, porque, aliás, você me ensinou a ter o olho treinado, e aí a gente lia o e-book, e a gente via que tinha um monte de gatilho mental que a gente pode um dia falar
sobre gatilho mental, né? Sim. Tem uma discussão interessante para saber até onde é É. ético ou não, usando o gatilho mental. E Tem aí a hora que o pessoa só pessoal exagera um ressaltava, pouco. a Isso. pessoa falava assim, eu lembro de você ter me dito alguns exemplos assim, como comprar um celular, né? O que você precisa saber para quando for decidir comprar um celular. Daí colocava lá só as características que tinha no seu celular e Não adianta aí nada. só vendia. Ainda funciona isso? O Não. que você acha dessa experiência? Os e-books estão bem mais elaborados agora, né? Na verdade, o que a gente esquece é o seguinte: a compra, normalmente, eu sei que você trabalha num segmento bastante específico, é um pouco fora disso, mas de maneira geral, a compra é um impulso emocional. E a gente fica racionalizando para a gente mesmo para poder justificar aquela compra. De maneira geral, produtos de consumo funcionam assim. Eu não acredito que a gente possa aplicar isso para a hoste, tem características diferentes, porque o seu cliente ele precisa das especificações, e você tem diferenciais importantes nas especificações. Então, ele tem que estar lá, tem que estar lá. Mas o e-book O meu cliente, Celinha, deixa eu só fazer. E assim, cliente B2B, diferente de cliente B2C, quer dizer, cliente B2B é quando a gente fala B2B, a gente está falando de empresa para empresa empresa. e B2C de empresa direto para cliente. Eu Isso. percebo que, por exemplo, os clientes B2B eles não precisam de e-book, porque é um cliente que foi treinado e ele sabe o que ele vai comprar. Né? Agora, quando ligam clientes que é consumidor final, aí não foi a. Ó, Celinha, sabe quem entrou na nossa live agora? Sim. A Natália. A Natália, a nossa Natália! amiga. A nossa amiga. Um Sim. beijo, Nath. Beijo, Nath. E aí, quando o B2B ele está treinado, então, por exemplo, no meu caso, ele vai comprar um parafuso, ele sabe lá todas as características, porque esse parafuso compõe uma máquina, sei lá, ou vai para uma obra, e aí ele tem que dar uma garantia disso, então ele já quando Ele já chega manda a para mim, especificação que ele precisa. ele manda. Agora, quando é um cliente B2C, aí ele fica buscando informação. Aí Sim. ele fica buscando a informação, quer saber se ele acha que o nosso produto talvez atenda dele, e aí ele fique, a gente consegue ter um apelo emocional. Sim. Então, olha, pensa um pouco, que você, de maneira geral, tem já esses clientes com tudo mapeado. Mesmo que venha um cliente novo para você, ele vem com a especificação do que ele precisa, certo? Mas aí, esse novo, ele vai precisar de informação também, caprichada do jeito que você costuma fazer. Então, um e-book não dá trabalho, mas hoje ele não tem a mesma importância que ele tinha no começo, sabe? Antes de todo mundo começar a fazer e-book. Na verdade, tudo é mais ou menos assim, né? Quando todo mundo começa a fazer, você tem que pensar em algo novo. Mas eu estava dizendo do emocional na hora da compra, que no produto de consumo, você vai comprar um sapato, uma bolsa, uma roupa, você não tem. É uma compra emocional, né? Ninguém aqui está precisando mais de comprar roupa. É muito difícil alguém comprar porque precisa. Tá certo que Juliana, quando vai comprar roupa, eu me lembro bem, ela vai porque ela precisa, ela vai comprar meia dúzia e tal. Então, atenção para quem fabrica roupa, quem tem lojas. Juliana compra de meia dúzia ou 10, né? Depende, mas pelo Mas tudo menos meia igual, dúzia. tudo igual, tudo É, igual, tudo ela igual para não dar ela trabalho de provou ter aquele modelo, só muda a cor, põe uma só muda a estampinha aqui. cor, É. tudo igual, a gente muda. Mas vamos dizer que normalmente não é assim, certo? A pessoa tem que se convencer. Você já vai lá decidido, olha, eu vou lá para comprar roupa, estou precisando disso, vou remover essas roupas, vou botar aquelas outras no lugar, acabou e pronto. Mas normalmente não é assim, você é fora da curva nesse lance aí. Não? Celinha, eu fiz também uma matriz
uma matriz nessa comunicação que a gente fez, eu fiz uma matriz onde eu coloquei, né, lá os competidores, né, e Sim. coloquei os pontos de valor. Ali eu coloquei os pontos de valor que eu achava que eram relevantes para uma pessoa que fizesse bolo. E aí eu fiquei pensando, né? Aí eu coloquei ali para a pessoa se avaliar, né? E preencher. Aí o Daniel falou assim para mim, mas assim não vale, né? Você é mãe da criança, você nunca vai se avaliar. E inclusive na primeira versão eu coloquei assim, você, né? E aí eu coloquei 5, e foi muito engraçado que ele passou uma Você só se risada. deu 5, nota Ele, máxima. ele deu risada, ele falou assim, viu, mas olha o exemplo que você está dando, daí eu fui lá e voltei e apaguei, né? Porque, de fato, a gente é pai da criança, O né? É Daniel tá mãe, né? certinho. As nossas empresas são como se fossem filhos, né? E como a gente faz para ter uma avaliação, né? Como a Então, gente faz para preencher aquela matriz com essência e, de fato, ela ser verdadeira com os fatos? então vamos Né? Eu não lá. sei. O comentário do Daniel foi super apropriado, né? Você faz uma matriz competitiva, você coloca quem são os seus competidores aqui, e você, inclusive, né? E aqui, quais são os pontos de valor. Agora, quais são os pontos de valor de todo mundo, na sua opinião? Não dá muito certo. Você tem que dar ver pelo que ele faz. Você não vai fazer uma pesquisa de mercado com o cliente de cada competidor, que acho que não cabe, né? Mas pela sua observação, o que tem ali de valor, o que daquele produto, ele é teu competidor. Então, você pode usar os pontos de valor dos seus clientes. Então, esses você levanta, não o que você acha, os que você levantou com os clientes. Pensando naqueles pontos de valor, quanto que o fornecedor A, B, C ou D, normalmente eu recomendo que se faça com 5 competidores, para ter um... E aí você dá as notas de acordo com essa pontuação. A nota você que dá, porque você não vai poder falar com eles. Mas uma nota isenta dentro do ponto de valor dos seus clientes, porque eles estão no mesmo segmento. Celinha, e vale ir lá, por exemplo, eu estou falando do bolo porque foi o exemplo que eu usei. Sim, Vale você lá faz na assim. loja, né? Vale lá na loja, comer o bolo, ver, interagir com a atendente. Sem dúvida. Se você trabalhasse com bolos, como esse exemplo, aliás, o exemplo do bolo é fantástico, viu, Ju? Isso é uma coisa simples de você pode ir, você pode mandar alguém, você não precisa. Você tem uma loja de bolos, você não precisa ir na loja de bolo da outra pessoa que sabe que você tem a loja de bolos. Você pede para alguém ir lá e avaliar, e pede para ela avaliar um outro aqui e comparar, entende? E você usa, mas tem que ser uma coisa isenta. E é lógico, isso daí tudo é para te dar uma noção, não é nada tão preciso, não é cirúrgico, mas parece até uma brincadeira, mas os resultados práticos são bem bons, viu? A gente usa, eu uso essa matriz de fato. Eu falei dela porque eu É. uso e eu acho que é uma ferramenta importante. Só que eu peço ajuda, né? Eu não faço isso Sim. sozinha. As pessoas que trabalham comigo, porque senão eu corro o risco de Senão dar cinco. a gente tende a puxar para o nosso lado, não tem jeito. Então é importante. E confesso que quando fala, não, mas eu acho que a gente não tá bom, eu falo, como assim, né? Como não? Mas, Como mas não? o bom da matriz competitiva é a gente descobrindo o que não está bom. Até para isso os competidores servem. Espera um pouquinho, se o outro está conseguindo fazer isso aqui melhor, o que é que eu tenho que mudar aqui para fazer melhor? Então, o competidor, ele, na verdade, só traz coisa boa. Lembra do Ayrton Senna, aquele exemplo que você pegou, é muito bom. O competidor está aí para te mostrar, olha, nisso aqui, ele pode ser pior que você em tudo, mas tem lá um quesito que ele é melhor, presta atenção naquilo. É o ouro. Vai minerar essa...
Ô, Celinha, você falou da Ayrton Senna, e aí eu falei uma coisa. E às vezes, o que acontece? A gente se diferencia tanto, tanto, e eu vejo algumas empresas que são especialistas nisso. A gente falou do celular no começo, a gente podia citar a Apple. Ninguém concorre com a Apple. A pessoa que compra um celular Apple, ela não, ela Só eu aqui, é duro de mudar, né? Não adianta. Então, você é o próprio exemplo disso. Eu não uso Apple porque eu acho difícil. Sou a única pessoa na face da Terra que tive dificuldade com Apple. Mas eu percebo que as pessoas que compram Apple são super fiéis Gente, ao é celular. tudo. E aí, eu vou te perguntar uma coisa. O próprio Ayrton Senna também, no filme, num filme que eu acho que tem até disponível no Netflix, ele fala o seguinte, que chega um momento que ele estava tão bom, né, que aí ele começou a competir com ele mesmo. E aí ele fala o seguinte, a Paola também está aqui na live, vou mandar um beijo para a Paola. Obrigada, Paola, por estar aqui com a gente. Um beijo. E aí, o que ele falava? Que ele fazia o seguinte, ele colocava uma meta para ele, né, de tempo, e aí ele ia, trabalhava, e chegava lá, naquela meta. E aí, depois, ele colocava outra meta, a Maria Cristina também está aqui, colocava outra meta, e trabalhava, e ia. E ele ia competindo com ele mesmo. Né? A competição, porque ele chegou num momento que ele era tão bom que não tinha mais competidores para ele. Então, ele tinha que criar uma motivação para ele ser melhor a cada dia. E como que no dia a dia das empresas a gente faz isso? Né? Olha, imagine, sou líder de mercado. E aí? tem que ter... eu costumo trabalhar com pequenas vitórias, com a motivação que vem das pequenas vitórias. Então, tem lá metas para a gente cumprir, em todo lugar tem coisas que a gente tem que dar conta, certo? Então, eu divido isso em partes pequenas. E aí, as pequenas vitórias que eu consigo, eu me premio. Entende? Eu me recompenso. E faço isso com as pessoas mais próximas também, que a gente está no mesmo jogo. Porque... às vezes parece muito bobo, não é competição de um com o outro, é minha comigo mesmo. Eu tenho alguma coisa para fazer, eu tenho um prazo para fazer, isso tem um grau de importância. E isso está me levando na direção que eu quero ir, certo? Porque tem algumas coisas que você tem que fazer, tal, mas que não está te levando e não pode entrar na recompensa alguma coisa muito facinha que você tem que fazer, não só para limpar o trilho aqui. Então, essas metas, elas te levam para onde você quer, elas são pequenas, você não tem que ficar esperando meses a fio para poder atingir, e você se recompensa. Pode ser uma recompensa, sim, simples, alguma coisa que, ai, que legal, estou fazendo isso. Você poderia fazer se não tivesse esse recompensado, não é nada assim do outro mundo, mas eu estou fazendo... Nós estamos tomando aquele sorvete que nós escolhemos para comemorar isso aqui. Eu acho que esse milagre das pequenas conquistas, eu acho que ele não estou lembrando o nome do livro agora, mas ele trabalha em cima dessas... É a força o poder do hábito, eu acho. Dentro Foi do você poder que do me hábito, indicou. exato, exatamente. Foi você que me indicou. Foi o poder do Foi hábito, você que me indicou esse livro. E tem uma coisa que você está falando que realmente é fácil. Até nos trabalhos em equipes, né? A gente coloca a meta na equipe, não pode esquecer de comemorar, né? E a comemoração não precisa ser uma festa gigantesca. Eu me lembro que eu estudei com um professor, eu tive aula na Unicamp com um professor, e o professor falava o seguinte, né? A gente nunca pode esquecer a nossa humanidade. E a humanidade, que a gente é humano e as necessidades desse humano. E uma das necessidades nossas é comemorar, né? Porque quando a gente comemora, a gente dá um fechamento naquele ciclo. E depois
a gente dá um fechamento naquele, a comemoração é um fechamento de um ciclo, e aí a gente já começa a se sentir forte para programar um novo ciclo, né? Então, isso é uma das coisas muito importantes que a gente tem que ficar de olho. Nunca esquecer de comemorar as pequenas vitórias. As grandes, então, e falando em grande vitória, mas grande vitória é tão difícil ter nessa linha, que é mais fácil a gente... Elas são raras, e elas são importantíssimas, mas elas são raras. Então, vamos comemorar as pequenas, porque, olha, dá uma energia, recarrega as baterias, é fantástico, não pode desperdiçar isso. É muito legal. Celinha, ó, você é uma ótima indicadora de livros. Aliás, muitos dos livros que eu li, você que me indica. E aí, a gente tem 5 minutinhos da live. A Natália está falando aqui, antes de eu falar, que em tudo na vida encaixa a comemoração. Por pequenas coisas é que nos motiva da força para ir para desafios maiores. É mesmo, Nath? É isso mesmo, Nath. Ó, saudade dos papos com ela aí também. Nem me diga. A Nath que foi embora, tá longe da gente, mas tá aqui, ó, pertinho. Essa é uma das grandes felicidades da tecnologia. Tão longe, tão perto. Tão longe, tão perto. Mas, Celinha, para a gente daqui a pouco, porque o Facebook ele encerra assim, e a gente fica às vezes até né, que ele fecha de repente. Eu queria que você deixasse algumas indicações de livros, né, e de pessoas, da onde a gente pode buscar mais informação para esse tema de marketing, de competidor, né, e até mesmo agora nessa fase que você tem feito muita transição de carreira, né, de biografias, para a gente se inspirar e para a gente ser melhor. Deixa eu só esclarecer, porque eu falei também transição de carreiras, mas eu faço transição de carreiras para negócios, tá? É para quem está querendo deixar um emprego corporativo para montar um negócio. Nossa, eu não, na verdade, quando alguém me pergunta de marketing, um livro que eu gosto quer dizer, não tem como você não falar em Philip Kotler. Sabe? Depois que você entender Philip Kotler, conhecer todos, até o 4.0, aí você vai para outros autores, porque ele é simplesmente a essência do marketing. Então, eu acho que, eu não sei se eu tenho uma identidade muito grande assim com ele. Eu ainda releio coisas que eu já li dele e ainda acho muito bom. Mas eu tenho uma série de livros aqui, na verdade eu não pensei. A gente não fala mais os 4Ps, né? Porque foi mudando o nome, daí depois virou 4C, virou... Tem tudo. Qualquer dia a gente fala dessas coisas, mas eles... Mas a essência é a mesma, né? A essência, ela vem daqueles 4Ps, né? E é tudo uma evolução. Então, hoje, uma pessoa que presta serviços, por exemplo, ela vai montar alguma coisa para prestar serviços. Ela tem um produto que é o serviço dela, é como ela vai embalar esse produto. Então, aquele olhar do produto, o olhar do preço, o olhar de onde é que está inserido, foi ampliado, porque antes era um ponto de venda, agora o seu ponto de venda está no mundo, não está mais preso num lugar fixo. Então, mas eu acredito que o Philip Kotler é um bom começo. A Paola está falando aqui. O marketing 4.0 dele é fantástico. Você me deu um de presente e eu li. Achei fantástico. Ó, a Paola está falando aqui pra gente que é muito inspirador a internet ajudando a gente a ver boas e raras conversas. É mesmo, Paola. A gente passou por esse momento tão desafiador, mas ao mesmo tempo a gente descobriu, né, essa coisa tão enriquecedora, porque antigamente a gente nem podia ter. Eu e a Célia, às vezes, a gente toma café, eu e a Célia, a gente não estamos conseguindo ter café, mas a gente tinha uma rotina de café. E isso é tão grandioso, né? Porque a gente sempre troca, né? Ela sempre me dá um montão, né? E é sempre muito legal. Ó, eu não sei direito como que encerra, Celinha, mas eu queria pedir para você dar a sua última fala, dar o seu último recado
para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. A gente teve um público bom hoje, né? Agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Eu quero agradecer muito que vocês gastaram com a gente o que vocês têm de mais precioso, que é o tempo. Então, quero agradecer de coração o tempo de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado e que vocês levem para a prática alguma coisa. Se vocês levarem a importância dos seus competidores, os pontos de valor e colocarem em prática, olha, eu estou super feliz. Nelinha, 15 segundos apareceu aqui, então eu quero agradecer você, que é minha amiga do coração, minha parceira, por ter estado aqui nesse momento que foi tão legal.